meus amigos que acompanham aqui todo domingo à noite o Toró de Parpite. Muito obrigado pela companhia de vocês. Está sempre acompanhando aqui a nossa TV Resende Web, aqui em Nova Resende, como eu gosto de chamar, da Vila dos Cafezais. O nosso convidado de hoje é o delegado Manuel Nora, que acabou de fazer um trabalho maravilhoso aqui em Nova Resende, elucidando um crime que foge às nossas características sociais daqui, um crime mais violento, vamos dizer assim, que assusta a comunidade. O doutor Manuel é muito preparado, com formação em São Paulo, polícia de inteligência, tecnologia, e foi uma coisa que pressionou muito a comunidade, toda a região aqui, da forma que aconteceu e da forma que foi elucidado. Nós convidamos o doutor Manuel para falar um pouco sobre esse crime especificamente e falar um pouco sobre a questão da segurança. E também fazer um pouco, vamos fazer umas abordagens sociológicas aí sobre esse momento que nós estamos vivendo de segurança. Então é muito importante ter essas informações que são prestadoras de serviço para a comunidade. Doutor Manuel, muito obrigado pela sua visita aqui mais uma vez no Toró de Parpite. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Sou eu quem agradece a oportunidade. Doutor Manuel, o crime, vamos começar aqui, o crime que aconteceu semana passada, né? Na sexta-feira da outra semana, nós estamos no domingo. Ele foi impactante para a sociedade por causa do aspecto da violência. Não é da nossa característica, não é da nossa índole aqui, vamos dizer assim, né? Aqui do Sul. Como é que a Polícia Civil vê esse crime? Como é que é isso para vocês também? Luiz, a maneira como se deu o crime é a que realmente trouxe para a gente essa sensação de brutalidade. O homicídio, né, o pior dos crimes aí no nosso Código Penal, ele, em Nova Resende, tem uma característica muito passional. Primeiro, ele é raro. Ele é raro, fazia ao menos 2 anos ou 3 anos que não acontecia um homicídio aqui em Nova Resende. E quando ele acontece, ou ele tem origem passional, qual seja, né, o envolvimento ali de homem e mulher, ou ele é um crime feito de inopino. Por exemplo, o último homicídio que nós tivemos. O que é inopino? O inopino é aquele crime feito de uma maneira rápida, num gesto de raiva, de violência. De raiva, de violência, de muita emoção. Emoção. É isso aí. Então, adrenalina no máximo. Exatamente. O último crime que nós tivemos aqui, por exemplo, foi entre 2 homens, onde deu uma única facada numa outra pessoa, essa pessoa veio a falecer. Mas foi naquele momento de que ele não sabia se seria ou não agredido, ele foi lá, deu uma única facada. Essa facada, infelizmente, pegou o coração da vítima e a vítima veio a falecer. Então, trata-se de um crime de homicídio, ele foi julgado até recentemente, foi condenado também, mas é um crime, como eu disse anterior, feito no calor da emoção. O crime que nós apuramos na sexta-feira, ele teve alguns requintes de crueldade. E esses requintes de crueldade é que fogem completamente do que a gente está acostumado aqui na nossa cidade. A gente pode considerar como requinte de crueldade, por exemplo, um tempo para pensar, um tempo para elaborar, isso está no conceito do requinte de crueldade? Dentro daquele quadrante do crime, ele tem isto? É o seguinte, Luiz, os requintes de crueldade ao qual me refiro são sempre aquele lance de você, durante a execução, trazer algo a mais. Algo que você mataria aquela pessoa daquele jeito. Então, por que você traz alguns outros elementos para dentro dessa cena criminosa? Sim. Isso sim seria o requinte de crueldade ao qual a gente se refere. O planejar, o buscar ali aquela maneira, fazer o exercício intelectual para cometer aquele crime, a gente tem mais como premeditação, nós temos mais como até mesmo uma emboscada, que acabam sendo qualificadoras do crime, né? Esse requinte de crueldade é algo que, poxa, para eu cometer aquele homicídio, eu já tenho
todos os elementos ali, por que eu tenho que passar daquilo, né? E infelizmente foi o que aconteceu na sexta-feira. Doutor Manuel, uma coisa que impressionou muito pra gente, eu com uma experiência em programas de polícia, em jornais, em emissoras nacionais, foi a rapidez da elucidação e da reconstituição. Isso foi determinante. Olha, Luiz, o crime do homicídio, né? O crime de homicídio, que eu falo para minha equipe, né? É um crime de sangue. E a gente tem que apurar o homicídio antes que o sangue esfrie. Muito boa. Assim que eu trato o homicídio. E é por isso que realmente ele foi apurado em tempo bastante baixo, assim como todos os outros homicídios que tiveram em Nova Resende. Graças a Deus, né? Eu reputo muito isso, a ajuda de Deus. Divina. E a minha equipe. Nós sempre elucidamos os homicídios aqui de Nova Resende de uma maneira muito rápida. Se você deixa o sangue da vítima esfriar, você perde muitos elementos de prova. No caso aí, o homicídio aconteceu por volta da meia-noite. Eu tomei conhecimento desse homicídio por volta das 4 horas da manhã. A equipe da delegacia de Nova Resende não estava aqui em Nova Resende, nós estávamos lá em Guaxupé, auxiliando a delegacia regional numa operação. Numa outra ocorrência. Numa operação lá de Guaxupé. Nós tínhamos o nosso alvo lá em Guaxupé, né? Cumprimos o mandado de prisão lá, a equipe aqui de Nova Resende. Sim. Assim que terminou o cumprimento desse mandado, nós nos deslocamos para cá e já fomos para cima dos autores. Só uma elucidação, mas a polícia militar já tinha cumprido perfeitamente bem a parte dela desde a noite anterior. Isso estava... A polícia militar foi extremamente eficiente durante o primeiro atendimento da ocorrência. Sei. Depois que eles localizaram o corpo, eles imediatamente acionaram a perícia técnica da Polícia Civil. Sei. O perito deu alguns elementos ali para os policiais militares naquele momento de como aquela pessoa provavelmente teria vindo a óbito. Sim. Os policiais militares ali já começaram a questionar um ou outro ali do que aconteceu, quem que esteve com eles ali por último, e todas essas informações foram sendo compiladas e repassadas. Nós, quando atuamos, já chegamos com uma certa direção para onde agirmos, né? Sei. Os autores, então, né, a gente ali fazendo um exercício intelectual de quem poderia ser dos autores ali, chegamos ali aos 2 nomes e acabamos efetuando a prisão ainda em flagrante, porque é muito importante ressaltar isso. Em nenhum momento do cometimento do homicídio até a lavratura do auto de prisão em flagrante, em nenhum momento dessa caminhada as diligências foram encerradas. Em nenhum momento deixou-se de procurar o autor. A linha do tempo continuou. A linha do tempo continuou. O pessoal gosta muito de falar de 24 horas. Né? Nós apuramos o homicídio bem menos de 24 horas. Mas se esse homicídio levasse 48, 72 horas para ser apurado e essas diligências não cessassem, o autor ainda estaria em situação flagrancial. Sei. O que interrompe a situação flagrancial é a quebra das diligências para buscar a autoria. Isso não aconteceu em momento nenhum. Doutor, você está falando uma coisa muito importante aqui, mas muito importante que todo mundo pensa errado. Então, o flagrante não acaba em 24 horas. Não, de jeito nenhum. Se as diligências legalmente... Não, de jeito nenhum. Se as diligências, desde do início, desde a tomada de conhecimento do crime, elas podem durar uma semana. Desde que elas não sejam interrompidas, a situação flagrancial persiste. Qual é a grande questão, qual é a grande dúvida que o pessoal acaba confundindo e usando esse termo 24 horas? Nós, delegados de polícia, temos que lavrar o auto de prisão em flagrante e expedir a nota de culpa e comunicar ao juízo dentro de 24 horas.
É isso que a gente precisa fazer. Mas se essas 24 horas pode ser depois de 3 dias do crime ocorrido, 5 dias do crime ocorrido, desde que você não interrompa as investigações, sim, a busca pela autoria. E a determinante de tempo a partir é a informação do ocorrido. É o momento que você toma conhecimento da prática do crime. Perfeitamente. Isso é muito importante, gente. Para mim, isso é um aprendizado. O pessoal confunde. Confunde. Doutor, mas aí vocês foram muito rápidos, né? Foi impressionante esse processo. Como eu falei, Luiz, se o sangue da vítima esfria, a gente perde, você acaba perdendo muito elemento. E a riqueza de detalhes, principalmente num crime contra a vida, ele é muito importante, porque não é o juiz togado que julga esse crime. Uhum. O juiz de direito, aquele que passou no concurso, aquele que é o titular da vara, ele atua como presidente da sessão do júri. Os verdadeiros juízes no tribunal dos júris, do júri é o povo. É o cidadão. E esse é o cidadão. É o jurado. E esse jurado, ele é leigo. Ele é o farmacêutico, ele é o comerciante, ele é o jornalista, ele é o agricultor. O agricultor, ele é o lavrador, ele é o cozinheiro, ele é um membro da sociedade, um membro produtivo da sociedade, porque para você ser escolhido para ser jurado é porque você realmente possui uma conduta moral ilibada. E esses membros da sociedade é que fazem o verdadeiro julgamento. E por eles não terem o traquejo que o juiz de direito togado tem, nós precisamos ilustrar muito bem a cena do crime. Entregar o conjunto probatório completo, da maneira mais simples e completa possível. E a reconstituição tem um papel fundamental. A reconstituição é o que ilustra tudo isso. Sim. O jurado tem a capacidade de se colocar naquele local, no local do crime, como a vítima, com os autores. A reconstituição do crime, geralmente, é feita com a presença dos autores. Eles têm o direito de não participar, é um direito deles, mas no caso em tela aqui eles assinaram o termo de que eles gostariam de fazer de participar dessa reconstituição, e os outros elementos são membros da minha equipe. Então, o Camilo, escrivão de polícia, ajudou. O João, investigador de polícia, escalando auxiliou. O time. O Leandro ajudou ali a conter o pessoal, porque a reconstituição tem que ser feita no local onde o crime aconteceu. E as pessoas estão ali. E ali começou a juntar gente, e esse pessoal está ali para contenção. O Mike, também agente nosso ali, figurou como vítima. A Andréia, a Bárbara, que trabalham internamente ali dentro da delegacia, ajudaram a gente ali naquele momento nós tivemos que entrevistar a mãe da vítima. Então a presença feminina delas ali ajudou a trazer aquele acalento no momento. Humaniza o processo. Exatamente. A Isadora, que é outra agente nossa, também esteve presente na reconstituição para trazer esse lado, principalmente da mulher, porque quando você está fazendo uma reconstituição, aparecem os dois gêneros, tanto homem quanto mulher. Precisou-se de figuras da equipe toda ali. Então foi um trabalho realmente coletivo. De inteligência. E rápido. E para aproximar o máximo possível da realidade do que aconteceu, né? Esse é o fator determinante, né? A reconstituição, ela busca exatamente isso. Nós, jamais teremos a aptidão de trazer a realidade dos fatos da maneira como ela ocorreu. Infelizmente, até mesmo uma câmera de segurança pode ter algum delay ou pode não flagrar alguma situação, e nem mesmo imagens ali podem trazer com certeza absoluta o que realmente aconteceu. Mas a imagem repete o momento, não reconstrói a realidade. Exatamente. E a gente, na reconstituição, ali tenta se aproximar o máximo possível daquilo que os jurados e o juiz buscam, que é o que a gente determina de verdade real. Doutor, vamos para uma análise um pouco mais da questão social mesmo, que as pessoas querem saber. É uma perda, quer dizer, quando acontece um processo desse, a gente tem aí jovens envolvidos.
jovens, potencial produtivo envolvido, gente com capacidade. Isso traz um peso maior para uma situação dessa, né? Luiz, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque o que gera empatia em nós é a nossa capacidade de substituição. O que faz com que a gente tenha pena, tenha dó, se sinta... O sentimento cristão, né? Da nossa formação cristã. Esse sentimento cristão, ele só acontece com nós, seres humanos, porque nós temos a capacidade de substituição. Não acontece nenhum outro animal que não seja nós, seres humanos. E essa capacidade de substituição que nós temos faz com que a gente sempre se coloque no local da vítima. Então, quando você se coloca no local como se você fosse a vítima, o que você pensa? Poxa, esses caras têm que apodrecer na cadeia, eu quero que esses caras morram, porque você está fazendo uma única substituição. A substituição de se colocar como vítima. Mas vamos lá. Se você fizer vamos ampliar essa visão. Vamos dar um passo a mais. Se você se colocar no lugar dos autores, em que pese também terem tido ali aquele gesto abominável, terem cometido o crime que a sociedade chama. Mas se coloca no lugar dos autores. O que eles estão pensando agora? Pô, eu vou ter que passar não sei quantos anos na cadeia. O meu futuro é incerto e eu tô aqui trancado. Eu vou ficar aqui trancado, não sei o que vai acontecer comigo, né? Vou ter que ser julgado, vou ter que ser processado. Eu não tenho neste momento nenhuma garantia do tempo que eu vou ficar aqui. Eu vou perder minha juventude aqui. Nem perspectiva. E nem perspectiva. Eu vou perder minha juventude aqui. Eu não sei como eu serei tratado aqui. E se eu ficar doente dentro de um cárcere? Será que eu vou ter toda o amparo que eu teria se eu estivesse lá fora? A assistência. Então, assim, se você faz esse exercício reverso, que é muito pra gente que tenta cumprir a lei, que tenta andar no caminho mais certo possível, que tenta realmente seguir a legalidade absoluta. A legalidade absoluta e também ser cristão e tentar nos portarmos como Cristo quer que a gente faça. E compreender o conjunto, né? Você começa a se colocando no lugar dele, olha quantas incertezas eles têm. E agora eu convido, né, o pessoal que está assistindo, né, e você também, a fazer uma outra análise. A análise social. Olha só o que nós perdemos aqui em Nova Resende, Luiz. Vamos lá. Nós perdemos uma vítima, trabalhadora, bacana, menino jovem, bonito, jovem, de boa família. Ia começar um trabalho com toda uma vida pela frente. Esse, infelizmente, teve a vida ceifada. Depois nós temos um dos autores, menino novo, 19 anos, com uma compleição física, muscular, porte atlético, perfeita, pleno para desenvolver qualquer tipo de trabalho, seja intelectual, seja trabalho muscular. Produzir para a sociedade. Temos o outro autor também de baixa idade, 21, 22 anos, completamente e também inserido na sociedade. Apto para produzir. Apto a produzir, apto a trabalhar, seja um trabalho intelectual, seja um trabalho muscular. São perdas para todas as famílias envolvidas, né? Família da vítima, família dos dois autores. Perda para o que morreu, obviamente, e também para os dois que estão encarcerados. E perda para a sociedade, que perdeu 3 jovens com inervatura muscular preservada, capacidade intelectual preservada, e 2 estão ali sendo sustentados pelo Estado, parados dentro de um cárcere, e um, infelizmente, que teve a vida retirada dessa maneira tão estúpida que foi. Ou seja, ninguém ganha com isso. A sociedade, de maneira geral, perde quando um tipo de coisa dessa acontece. Nós ficamos completamente desassistidos. A Polícia Civil, ela faz um trabalho técnico. Quando a gente vai para cima de uma situação dessa, eu preciso ser o mais técnico possível e o mais ilustrativo possível. Lembrando que
quem vai julgar aquilo O mais ali. racional possível, o menos emocional possível. Exatamente. Se tiver contaminado pela emoção das partes, é um perigo. Quando você deixa a emoção, por mais que você entenda que aquilo seja Não. totalmente abjeto, quando você deixa a sua emoção aflorar, você perde muita coisa. Então, às vezes, é comum que o pessoal fale, mas ô louco, doutor Marcelo, que lá parece que você está tranquilo naquilo. Nossa, mas a cena de homicídio, você pegou o pau lá, aparece ali, né? Ninguém tinha achado o instrumento do crime. É importantíssimo. Quem entregou para nós o instrumento do crime foi o autor no momento da reconstituição. Você está entendendo a importância disso? E aí aparece ali um momento que ele acha ali, que ele mostra onde está o instrumento do crime. Eu pego, nossa, doutor, mas você pegou no lugar, no pau cheio de sangue. Cara, é um trabalho técnico. A gente precisa recolher aquele material de lá para ser apresentado no júri, para a perícia usar e falar que aquele material realmente foi usado na execução do crime. Então, fica de lado as emoções, vem a racionalidade e o tecnicismo. A serviço da justiça. Dentro da mais estrita legalidade. A serviço da justiça. A serviço sempre da justiça. Doutor Manuel, a gente pode fazer uma abordagem social da questão, quer dizer, a origem, quais são, entendeu? Onde pode estar? Famílias disfuncionais, entendeu o negócio? Referências complicadas, entendeu? O perfil vem desta forma, desse jeito aí? Na verdade... Sem julgamento, por favor. Não, a gente está aqui... Não, eu estou dizendo, só chamando a atenção, sim, que nós estamos aqui discutindo uma questão que a sociedade precisa saber. Nós estamos num período que parece que fica cada vez mais nítido a desvalorização da vida. Um ser humano, ao nosso sentir, está criando um desvalor cada vez maior pela vida do outro. O que eu costumo dizer, o que eu costumo pensar é que parece que esse pessoal de mais tenra idade está pensando que a vida é igual ao videogame, que você morre e depois inicia a partida novamente. Muito boa imagem essa. Essa desvalorização da vida, do próximo e de si mesmo, ela tá muito aflorada hoje socialmente. Então você vê esse desapego não só no crime de homicídio, mas na juventude desacatando ali o professor, na juventude desacatando a família, a igreja, o meio social em si. Essa desvalorização pela vida, eu não falo só de vida e morte. Eu falo desse comportamento social onde parece que ninguém tá nem aí, eu posso fazer o que eu quiser, que sempre que nunca vai dar nada. E você tem que entender que a polícia, a justiça, transfigurada ali por meio da Polícia Civil, ela não é de maneira nenhuma reguladora de atos sociais. A sociedade tem que se regular sozinha. Nós, policiais, como disse anteriormente, fazemos um trabalho técnico e legal. A partir do momento que existe um crime, nós precisamos apurá-lo. Mas o regramento social, a conduta social, a educação, a conversa, a família, o aspecto família, de nenhuma forma a Polícia Civil ou o Estado, seja por qualquer outro ente, tem que entrar dentro da casa do cidadão. A família, ela tem que ser constituída, ser firme, sólida, ter princípios dentro da própria casa. Não é a polícia que vai pôr isso. Não existe polícia social, uma polícia de conduta. Polícia de comportamento. Não dá para ser assim. Então, ao meu sentir, esse desvalor pela vida do próximo que os jovens hoje parecem carregar, não só quando bate ou mata alguém, mas na própria conduta social, seja na escola, na igreja, como eu disse anteriormente, é o que me traz essa sensação de que realmente nós estamos caminhando por um caminho que precisa da intervenção. E, a meu ver, realmente, essa intervenção, ela só vem através de família. Se você não tem uma família estruturada, fica complicado. Doutor, eu gosto de dizer sempre que o mundo melhorou muito
o mundo melhorou muito, mas as pessoas pioraram, né? Então isso é uma questão que não é julgamento, é constatação. Então é preciso ficar muito claro, esta referência que o doutor fez eu acho profunda, quer dizer, quem organiza a sociedade são os estamentos formais. O primeiro deles é a família, depois é a escola, depois é a igreja, depois é a entidade, onde ele tiver organizado socialmente, né? A igreja, as igrejas, né? Como parte da organização. A construção de valor se dá aí, né? A construção de valor daí. O papel da polícia, da justiça, entendeu? É deixar que essas regras sejam estabelecidas dentro desse conceito. Passou disso, foi acionada, ela vai tomar providência, tá entendendo? E depende muito do que acontece de errado, que a comunidade informe para vocês não sabem de tudo, né? Exatamente. A informação de ultrapassar o limite, vocês precisam saber, né? Porque é aí que vocês entram, né? Quando rompe a lei. Ô Luiz, eu quero até pegar um gancho seu ali de trás, que é o seguinte, nós seguramente estamos vivendo o melhor período da humanidade, né? Haja vista essa pandemia aí, que em menos de 6 meses criou-se uma vacina. Hoje, apesar de termos muitos infectados pela Covid-19, eu sei que não passa, raramente alguém Está morre. sob controle. Exatamente. Olha que situação boa que nós estamos vivendo com antibiótico. Antigamente a turma morria com 30 anos, não tinha antibiótico, não tinha nada. Então nós estamos seguramente passando, talvez, pelo melhor momento da humanidade. Da humanidade. A era de maior conhecimento da humanidade. Nós nunca tivemos tanto conhecimento. E o ser humano deveria aproveitar isso. Nós não estamos mais, não é mais possível que você tenha esse ímpeto de tirar a vida de outra pessoa, seja lá por qual motivo for, apesar de sabermos que por alguns momentos realmente o furor que há em nós, né, essa temperatura de sangue latino que nós temos realmente, ele causa ali, nós não somos tão frios como outros passivos e povos, como outros. Nós temos esse furor aí. Nós não somos orientais. Mas mesmo assim, principalmente por um motivo tão banal, por motivos aí fúteis. A gente tem já, doutor, aproveitando já tem a motivação, estão na linha de investigação? A motivação que nós temos foi a motivação ofertada pelos autores. Sim. É essa motivação que eu estou trabalhando nesse momento. Mas a investigação ela não para. E é questão de briga, discussão? É questão de ímpeto mesmo, de bastante álcool envolvido, muito álcool envolvido. Demarcação de território. E aquele ímpeto de que o álcool acaba aflorando nas pessoas, trazendo-a naquela... Por pouca coisa, não porque você falou isso, não porque você achou aquilo, um vai para cima do outro. Futilidade. E acaba se criando uma coisa que é muito grande na cabeça da pessoa alcoolizada naquele momento, mas que na vida real não é absolutamente nada, e aí a motivação se reveste de futilidade, que inclusive é uma qualificadora do homicídio. Então, a gente vai voltar aqui para o raciocínio eu acho que o senhor tem toda razão, a gente está vivendo a melhor era do conhecimento, mas em compensação, no conjunto de conhecimento que nós temos, existe hoje, do ponto de vista da mídia, do ponto de vista da capacidade de visualização, da mobilidade das notícias, da mobilidade das imagens, um processo de afirmação de violência, né? De intolerância, né? Eu costumo... Eu tenho minhas reticências quanto a alguns programas de TV. Porque eu não gosto que coisas que aconteçam fora da minha casa, da minha cidade, do meu bairro, da minha tribo, até mesmo da do minha meu aldeia estado global. ou país, exatamente, entrem na minha casa através de um aparelho de TV. Então, se você fica mantendo a sua atenção voltada para eventos criminosos, violentos, para eventos que te causam aquela sensação ruim, você acaba
achando que aquilo faz parte da sua vida. E Isso. aquilo lá não faz parte da sua realidade. Como eu disse, 2, 3 anos sem ter um homicídio aqui em Nova Resende. Então, se você fica vendo programa que tem homicídio a todo momento, você vai achar que homicídio é uma coisa banal. E não, pode até ser em outros locais. Aqui não é. Então você tem que ter a percepção do local que você está e que esse local não é eivado de vícios que aquela TV te mostra, que aquele programa te mostra. É legal saber? É legal você se informar? Você precisa entender? Precisa. A televisão é um meio de comunicação, de informação excelente. Rede social também. Mas tem muita porcaria. Você coloca aqui, olha, Luiz, agora tá tendo um golpe novo na praça, o pessoal tá ligando, trocando a foto do WhatsApp com o número novo, dizendo, eu perdi, mãe, eu perdi o meu número, esse tem número agora e eu hora. tô... É muito bom você noticiar isso, porque isso aí pode chegar até agora. Agora, pô, você assiste um programa que tem 1 hora de duração, ele te mostra 10 homicídios, o que você vai começar a pensar? Que aqui também é assim. Só que, felizmente, nós estamos num lugar que não é assim. Isto eu discuto muito, que o senhor acabou de falar. Tem um amigo lá na praia, chegava todo dia, aposentado, vida boa. Eu falava, Nelson, por que você está vendo isso? Olha para a volta da tua vida, vai para o banco da praça, senta aqui, sempre defendi isso. As pessoas importam a realidade para a realidade. Aqui em casa, vou citar aqui a dita, nossa secretária aqui em casa, todo dia eu discuto isso com ela, entendeu? Ela vem, nossa, mas você viu tal coisa? Eu falei, o que nós temos a ver com isso? Isso aconteceu lá, por que você está importando isso para a sua realidade? Nós não vivemos isso aqui, você tem sua casa, você tem seu trabalho, vai para lá, volta, anda, sai, quer dizer, este é um problema de importação da violência, de colocar no teu cotidiano uma coisa que não faz parte do seu cotidiano. Mas isto tem o efeito de contaminar, por exemplo, jovens, pessoas, né, que podem ter comportamento dessa ordem, e achar que isso aí é normal, né? O jovem, ele é muito suscetível a influências. O jovem, ele precisa fazer parte de uma tribo para ele se sentir alocado no mundo. Então essa tribo, ela pode ser a turma da igreja. Essa tribo, ela pode ser a turma do futebol. Essa tribo, ela pode ser a turma do carrinho de rolemã. Essa tribo, ela pode ser a turma do skate. E essa tribo pode ser a turma do banditismo. Da droga. Essa tribo pode ser a turma da droga. Essa tribo pode ser aquele pessoal que senta numa praça, faz uma roda para fumar maconha e começa a endeusar o traficante isso, o assassino aquilo, o membro da organização criminosa aquilo outro. Que existem, mas não aqui. Existem, mas não na nossa cidade. Isso tudo existe, mas não pertence ao nosso cotidiano. Aí você pega a TV, que o tempo inteiro, se você permitir, vai te abastecer com isso. Você é jovem, influenciável, vendo aquilo, começa a achar que aquilo faz parte da sua realidade. E quer ser líder da tua turma, né? Todos nós queremos ter uma liderança nas nossas tribos, né? E essa liderança, e para você se colocar no lugar de líder, você tem que sempre dar aquele passo a mais. Quem acaba dando esse passo a mais é a cabeça do prego que se expõe, é o que toma martelada. Infelizmente. Doutor Manuel, tem alguma coisa aqui importante desse assunto? Agora vamos, chegando aqui ao final, tem mais alguma coisa importante, o senhor acha que nós não abordamos aqui? Porque eu acho que nós prestamos muito serviço aqui hoje, doutor Manuel. Luiz, eu acho que, sobretudo, né, esse nosso bate-papo aqui, o nosso toró. O nosso toró, né? Ele não é uma... Eu não vim aqui, né, para falar sobre o homicídio, tanto que pouco me expressei sobre isso. E nós viemos aqui realmente, no meu sentir, passar uma tranquilidade social, que a comunidade, ela entenda que a Polícia Civil, a Justiça, ela está agindo em favor deles, mas a comunidade, a sociedade tem que ter
em mente uma coisa que foi muito bem colocada pelo Luiz. Nós não somos educadores, reguladores sociais, nós não temos que agir dentro da casa das pessoas, nós não temos que fazer, ditar regras de como a pessoa se comporta. A pessoa se comporta de acordo com a educação que ela recebeu. Se ela fica empinando moto na praça, ela demonstra o quanto mal educada ela é. Porque se andando em duas rodas, você já cai, você imagina em uma só. E ela demonstra o desvalor que ela tem pelas outras pessoas. Porque se você cair e se ralar sozinho, tudo bem. E se você cair e atropelar alguém? Ou sua moto atingir alguém? Então são situações que isso diz muito mais respeito à falta de educação do que a própria maneira de se portar socialmente, ou do que a própria ligação com o crime, andar sobre uma roda, fazer malabarismo, né, que é o que tem no Código de Trânsito brasileiro. Ele é infração administrativa? Ele é punido pelo Estado? Ele é. Mas ele diz muito mais respeito à falta de educação do que a regulação social em si. É isso que nesse nosso toró aqui, eu acho que ficou muito claro, né, sobre a conduta social das pessoas e o papel do Estado e o papel da polícia em regulamentação social. Você cometeu um crime, esse crime vai ser investigado dentro do que preconiza a lei, dentro da mais estrita legalidade, e depois de investigado ele vai ser findado e vai ser encaminhado à justiça. A justiça vai fazer o papel dela, que é processar aquilo. Os outros anseios sociais dizem respeito única e exclusivamente à educação. Ao conjunto de valores de cada um. Exatamente. O doutor Manuel, aqui encerrando, colocou uma questão muito importante, que é a distância entre o pequeno delito, que é o de empinar a moto, e depois um grande delito, como que nós acabamos de ter. Agora, sob o olhar da formação de valores, né, a potencialização do delito grande final, ele começa no pequeno delito, que é muito mais provável que um pequeno inflator de pequenas coisas esteja potencializando coisas maiores. Uma pessoa que não empina a moto, que é civilizada, que é educada, você vai ter certeza que a probabilidade dela fazer alguma coisa maior é muito menor, não, doutor? Exatamente, cai lá no início da nossa conversa, é o que diz respeito à educação. A educação, o respeito pelo próximo, a valorização da vida pelo próximo, do próximo, é justamente o que a gente entende que está um pouco em decadência, mas é justamente o que mantém a sociedade sempre funcionando. Obviamente que a esmagadora maioria das pessoas... Absoluta maioria. São educadas, são pessoas que pensam no coletivo, são pessoas que pensam no social, mas qualquer desregramento que você tenha nesse sentido já faz com que outros problemas sociais venham sendo causados, e quando você vê aquilo, você pensa, nossa, a sociedade, ela está perdida, poxa, meu Deus, como... Não, a esmagadora maioria das pessoas são educadas, são civilizadas, vivem de maneira cívica e de maneira a contento a preencher esse aspecto social. Outros saem da linha, e a partir do momento que você sai da linha uma vez, você vai saindo e acaba no que aconteceu, por exemplo, aqui. Meus amigos, o que a gente está colocando aqui, para que não tenha nenhuma dúvida, nós partimos de um crime que aconteceu aqui em Nova Resende, que está fora do limite imaginável da gente, pelas características dele. O que ele foi, o que ele vai ser, a polícia fez um laudo, a justiça vai decidir. Nós não temos nenhuma capacidade de julgar aqui. Nós estamos aproveitando essa situação, o que o Resende Web está oferecendo, para trazer uma pessoa com formação, especialista no assunto, para fazer uma análise dessa história. O que nós queremos discutir aqui, o que nós colocamos aqui é o seguinte, a educação é básica, entendeu? A sociedade está organizada em vários segmentos. E quem ultrapassa os limites dessa sociedade, em determinados casos, se é na escola um delito pequeno, vai ficar de castigo, tudo bem. E isso vai crescendo. Quando passa de um limite que extrapola a lei, é a função, em primeiro plano, das polícias civil e militar, cuidar, e depois da justiça. Então, o que nós estamos colocando aqui, que nós fizemos hoje aqui, foi um exercício no setor de reflexão, de consideração sobre a importância de que se tenha educação, de que a sociedade tenha os limites civilizatórios, se comporte nele, e não achar que um episódio como esse,
seja a regra da sociedade. É justamente o contrário. É tão absolutamente exceção que nós estamos discutindo sobre ele. Não é isso, doutor? Exatamente. Cabe a gente aqui tentar não banalizar qualquer ato criminoso. O ato criminoso, ele é a exceção da conduta social. Mas até aproveitando o ensejo, desculpa, tá? Não, Vou pode aproveitar o gancho. Não acabou, nós estamos conversando aqui ainda, fique à vontade. Nós estamos em plena época de safra, de colheita. Neste momento, a gente sabe que o valor do café aí é um valor muito atrativo. Nós estamos aí com o produtor rural exercendo ali a colheita. E maior vulnerabilidade por causa da oferta. Exatamente. O preço do café está lá em cima. É comum você ter furtos? Não é comum. Faz 3 anos que nós não temos um furto de café beneficiado durante a colheita. As pessoas que tiveram algum saco levado de café beneficiado embora, foi porque depois tivemos um caso, mas foi recentemente, e a pessoa manteve em estoque dentro de um lugar onde não tinha ninguém. Não cumpriu as regras elementares de segurança, as orientações. Coisa básica. Isso. E aí, é o momento que eu peço. Senhor produtor, o senhor está colhendo o seu café, você trabalhou o ano inteiro sem ver nenhum centavo. E esse é o momento que você colhe o seu café, afere a sua renda e depois sai pagando tudo que ficou para trás aí e tem o seu lucro. Então pense que um pouquinho de café que o pessoal leve seu é justamente o seu lucro, porque o resto do café que você vende é para justamente pagar a conta. Então adotem as posturas de segurança para que evite que esse furtador, que eu volto a dizer, não é a regra, é justamente a exceção, para que esse furtador não se aproveite deste momento seu, que é o momento do ano de glória, que é o momento de colher o café, limpar o café, vender o café e ter o dinheiro aferido. Então não deixe de cumprir as regras de segurança que a gente vive passando aqui, que a Polícia Militar vive passando, que fazemos essas visitas ao produtor, estamos sempre à disposição na delegacia de polícia. Patrulha Rural aí. Para pesquisar, exatamente, para pesquisar algum nome, para ver se esse nome tem mandado de prisão, para ver se essa pessoa que você está colocando dentro da sua casa, no momento da sua colheita, se essa pessoa se trata ou não de um criminoso e tem mandado de prisão em aberto e está aqui, nesse momento, tentando levantar alguma informação para subtrair você. Então, adote essas posturas de segurança, não fica na máquina com café beneficiado até de madrugada, tente fazer o transbordo do seu café ainda durante o dia, cercado do maior número de pessoas possível. Conte com o auxílio da polícia neste momento. Nós sabemos que nós vivemos numa cidade eminentemente rural, em que pese termos mais comércios, empresas, indústrias. O que toca Nova Resende, Bom Jesus da Penha, é o café. E nós damos todo o suporte ao produtor rural. Recentemente tivemos 2 roubos em Bom Jesus da Penha, apuramos o roubo, prendemos os criminosos. A gente acompanhou. Exatamente, vocês noticiaram tudo isso. Então assim, a Polícia Civil está em cima disso, mas nós precisamos contar com o apoio do produtor rural. Esses 3 anos sem furto de café beneficiado, Luiz, eu atribuo sobretudo a expertise do produtor rural. O aprendizado que está tendo. Exatamente, essa expertise que ele vem adquirindo ano a ano, sob não deixar o café para um furtador levar. E eu sei que isso é difícil. Eu me coloco no lugar do produtor rural e eu sei que isso é difícil de fazer o transbordo. O preço, que está o óleo e você ter que dar mais viagens para não deixar o seu café na lavoura, eu sei que aumenta o custo operacional da produção. Mas veja bem, se você tira o seu café da sua máquina, o seu café beneficiado, o seu café da lavoura, você já coloca no seu terreiro, ou você tira esse café beneficiado da sua propriedade, o quanto você, mesmo que você gaste um pouco mais para fazer isso, o quanto você economiza se esse café não for levado. E vai ficar mais tranquilo. E muito mais tranquilo. Você consegue dormir, você consegue realmente descansar. Fica muito caro, é o roubo. Quando rouba, fica caríssimo. Exatamente. Muito. Gente, reduza as facilidades.
Crie dificuldade. Isso, tudo que for possível para criar dificuldade para o ladrão, a gente tem que fazer. E é muito importante isso. Muito boa essa sua fala final aqui de prestação de serviço, que também é a nossa função social. Meus amigos, doutor Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. A gente fica agradecido por essa conversa esclarecedora e tratando a questão com segurança da forma que tem ser tratada, sabe? Com análise, com inteligência, com cientificismo. Isso colabora. Luiz, sou eu quem agradece a oportunidade mais uma vez. Trazer essas informações para a população é muito reconfortante para mim, porque sei que está chegando até eles, e eu imagino que também seja prazeroso para quem está ouvindo e que consegue entender o trabalho da polícia e o trabalho da justiça, que acaba sendo o apaziguador social, né? O guardião dos nossos interesses, né? Ô, meus amigos, muito obrigado. Vocês viram aí que conversa maravilhosa, boa, esclarecedora, tratando de questões de interesse social, informação muito importante, compreensão do tecido social, muito mais do que apenas segurança, violência, é uma coisa mais ampla. Esse é o papel da TV Resende Web, trazer as pessoas aqui que prestam serviço para a comunidade, para informar a comunidade, tem disposição, tem postura democrática, que é muito importante, de fazer esse diálogo com a sociedade. Até domingo que vem, mais aqui na TV Resende Web, com mais um Toró de Parpite. Boa semana para todos vocês, estamos sempre aqui na Vila dos Cafezais, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço e, como eu sempre encerro, viva Nova Resende, viva a Vila dos Cafezais, viva aí, valeu! TV Resende Web. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Ligiane Correia, decorações, flores e presentes. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Maísa Freire, psicóloga. Guerreiro Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Loja Daval, moda e acessórios. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a loja da Luísa.